Amados e amadas, nós que somos deste mundo ocidental, nós que estamos do lado de cá do globo, nós comemoramos neste dia de hoje uma passagem de ano do nosso calendário, dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Estamos aqui neste intervalo, nesse interregno, nessa transição de um ano para o outro. E eu me lembro ainda de uma musiquinha que a gente cantava quando era criança, nessas viradas de ano, né? A musiquinha expressa um pouco o que nós desejamos, o que as pessoas do mundo ocidental, o que as pessoas de nossa cultura, o que as pessoas do nosso país geralmente desejam no novo ano. E aí, eu lembro da musiquinha que dizia assim: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Me lembro de uma propaganda de um banco que eu ouvia quando eu era criança, que cantava essa parte muitas vezes, né? Muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso, e bem rapidinho, saúde para dar e vender, né? Ou seja, que nós geralmente esperamos, ansiamos, quando estamos nessa transição de ano, são coisas que nos permitam, né, viver felizes, experimentarmos paz, alegria, prosperidade, saúde. Esse é o desejo que geralmente nós encontramos no coração de nós ocidentais brasileiros aqui do século 21. O que nós queremos no próximo ano? Desejamos saúde, alegria, prosperidade, dinheiro, né? Tudo isso nós desejamos muito. E interessante que, engraçado até, tem uma mega da virada. Agora os irmãos sabem da mega da virada, né? Eu tenho, conversando com alguns colegas, os colegas disseram o seguinte: eu não preciso nem ganhar, só o fato de sonhar e ficar milionário já basta, deitar a cabeça no travesseiro. Isso é que todos os meus problemas serão resolvidos, né? Ganhando na mega da virada, só o fato de sonhar já valeu a pena aquele dinheiro que eu gastei com o bilhete. Mas a gente sabe que, embora há muitos anos as pessoas comemorem anos novos, a gente sabe que, muito embora vejamos as pessoas ano a ano dizendo e querendo prosperidade, riqueza e saúde, e muitas vezes até alcançando isso nunca chega a ser o bastante. Às vezes as pessoas determinam, estabelecem para aquele próximo ano uma determinada meta, e quando se chega a alcançar essa meta, percebem que não tiveram de fato um ano novo, uma vida nova. As pessoas esperam experimentar um ano novo, com expectativas geralmente baseadas nessas coisas que lhes diz, mas de fato a vida não é nova. Geralmente se continua numa vida velha. Bom, se nós geralmente desejamos essas coisas, se essas coisas geralmente não nos dão aquilo que nós esperamos, o que você acha que Deus deseja para nós no ano novo? O que será que Deus deseja para você, querido, no ano novo? Você já parou para pensar nisso? Nós temos desejos de ano novo, mas você já se perguntou qual é o desejo de Deus para você no ano novo? E eu vou dizer para você que tem como saber isso. Quer ver? Não, irmãos, brincadeira, eu não vou receber isso agora assim não, viu? Já está escrito aqui, está na Bíblia. O desejo de Deus para o seu povo no ano novo. Nós temos basta nós olharmos o que foi que Deus designou para o seu povo no ano novo, do povo de Deus, dos judeus, quando Deus se revelou ao seu povo e deu a sua lei ao seu povo. Nós vemos isso no capítulo, especialmente no capítulo 16 de Levítico. Nós lemos um trecho desse texto no início, e eu vou trabalhar apenas um verso desse texto. Mas eu quero lhe antecipar algumas informações. Os judeus tinham como ano do calendário religioso o mês que iniciava o ano, o mês de Tisri. E nesse mês de Tisri, o primeiro dia do mês era um chamamento ao povo de Deus, a fim de que o povo de Deus estivesse em santa assembleia, reunidos diante de Deus. Isso está em Números 29, verso 1.
Deus convoca o seu povo no dia 1º do ano para estar diante dele. E para passar 10 dias, quebrantando o seu coração, humilhando-se diante de Deus, a fim de que no 10º dia, eles tivessem a festa chamada Yom Kippur, o dia da expiação. O dia em que Deus chamava o seu povo para se quebrantar, se arrepender, se converter, confessar os seus pecados e ter os seus pecados perdoados diante dele. Deixa eu lhes falar um pouco do que acontecia nesse dia. Este era o dia mais especial do calendário judeu. Esse era o único dia que Deus exigia ao seu povo que jejuasse. Toda a nação deveria jejuar nesse dia. O jejum como símbolo de quebrantamento. Este era o dia em que uma só vez no ano acontecia isso. O sacerdote entrava algumas vezes no Santo dos Santos, o lugar onde Deus havia colocado a arca, o lugar onde Deus havia dito que apresentar-se-ia ao seu povo. Uma só vez no ano isso acontecia, e era exatamente nesse dia. Para quê? Esse era o dia do perdão de pecados para todo o povo. Como isso acontecia? Primeiro o sumo sacerdote vinha, ninguém podia entrar no templo, queridos, em lugar nenhum do templo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no templo naqueles dias. E naqueles dias eles vestiam apenas uma veste de linho. Nada de veste gloriosa, estola sacerdotal, placas, essas coisas todas. Nada disso. Ele vinha e a primeira coisa que ele fazia era sacrificar o animal por si, pelo seu próprio pecado. Ele, o sacerdote, o pecador. Ele ia apresentar a Deus o povo, para que Deus pudesse perdoar o povo. Mas antes ele tinha de apresentar um sacrifício por si mesmo. Ele vinha então diante do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar no templo de Deus, separado de todo o mais espaço do templo. Este lugar ele era fechado por uma cortina muito pesada. Dentro deste lugar havia uma arca, chamada Arca da Aliança. Lá dentro a lei de Deus, dentro da arca. Em cima da arca tinha uma tampa de ouro, chamada de propiciatório. O sumo sacerdote então tinha de vir colocar um altar de incenso dentro do Santo dos Santos e permitir que esse incenso enchesse aquele lugar, a fim de que ele não visse diretamente a arca e a glória de Deus. E tendo feito isso, ele então entrava com o sangue do animal que ele tinha oferecido por si mesmo e aspergia o sangue desse animal no Santo dos Santos, a fim de que ele fosse purificado. Depois que isso acontecia, ele voltava fora do templo. Lá havia 2 bodes trazidos, os 2 para expiação, para perdão do pecado do povo. Eles então escolhiam, através de um determinado método, um daqueles animais era sacrificado, para que o povo recebesse perdão. E então o sumo sacerdote pegava o sangue daquele animal, ia diante do Santo dos Santos e aspergia o sangue daquele animal na tábua, lá no propiciatório, na tampa do propiciatório, como dizendo: Senhor, a tua lei requer que nós que temos pecado, o teu povo que tem pecado, que o seu povo morra em razão do seu pecado. Mas agora eu ofereço esse animal como sacrifício no lugar do povo, Senhor, a fim de que o Senhor receba o sacrifício desse animal no lugar do sacrifício do seu próprio povo. Depois de oferecer sacrifício pelo perdão do pecado do povo, ele voltava. E aí sobre o outro animal ele impunha as mãos. E ali ele confessava todo o pecado do povo. Pecados cometidos deliberadamente, pecados cometidos sem a deliberada vontade, pecados cometidos em oculto, pecados cometidos às claras, todos os pecados de negligência, de omissão, por ação. Ele confessava todos os pecados do povo. E aquele outro animal então, ele era expulso do arraial do povo de Deus e levado para fora, como um símbolo de Deus levando para longe do povo o seu próprio pecado. Isso era o que acontecia por ocasião deste dia. E para que nós entendamos então o que isto significa para nós, pensando nessa perspectiva, qual é a vontade de Deus para o seu povo em um ano novo, eu quero ler de todo este quadro que acabei de pintar para vocês, um versículo
que nos esclarece sobre o significado disso tudo. E ele está em Levítico 16, verso 30. Está aqui para você ler. Levítico 16, verso de número 30. A palavra de Deus nos diz assim: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Este versículo resume o desejo de Deus do ano novo para o seu povo. E eu quero olhar com você para os principais elementos desse versículo. O primeiro principal elemento desse versículo, que nós encontramos nitidamente nesse texto, é o pecado, queridos. Na parte do verso em que Deus diz, os vossos pecados, traz-nos à tona a ideia de que uma das coisas mais significativas que Deus quer que nós atentemos, para que iniciemos de fato um ano novo, é para os nossos próprios pecados. Olha, pastor, pensei que você ia falar que ia dar tudo certo no ano novo, que ia ser uma bênção, que vai dar tudo certo. Calma aí, queridos, para dar tudo certo a gente tem que ir pelo caminho certo. E o caminho certo, diz o Senhor, é primeiro nós olharmos para os nossos pecados. O pecado nos mantém na vida velha. É impossível alguém ingressar no ano novo, numa vida nova, ainda amarrado à vida velha. O pecado é que distorce a vida. O pecado é que torna a vida canhestra, definhada, a vida distorcida. A vida chega à sua deformação, queridos. Ela se torna canhestra a partir do pecado. Antes de pecar, Adão estava junto de Deus, em paz, tendo uma vida vivificada. Após o pecado, a vida definha. E a vida nossa, a vida de qualquer homem, no pecado se torna miserável, egoísta, viciada. Uma vida que se torna envergonhada, queridos. Uma vida triste, abatida, amedrontada, perturbada. Por quê? Por causa do pecado. Porque muitas vezes passa ano atrás de ano e continuamos com uma vergonha na alma de coisas que aconteceram conosco e das quais nós nunca conseguimos nos desvencilhar. Por que há situações que nos prendem ano a ano? Vícios de pornografia, vícios em jogos, vícios nas coisas que muitas vezes sequer nós podemos enumerar. Por que essas coisas continuam conosco ano a ano e por mais que nós cantemos Feliz Ano Novo, nós continuamos amarrados por causa do pecado? Esses dias estava conversando com alguém que tem evangelizado e uma pessoa já esclarecida, uma boa jornada de vida, mais de 50 anos de idade, e ele me disse o seguinte: este mundo realmente não tem nada para oferecer que permita-me viver uma vida que dê paz. Depois de tanto experimentar, depois de estar amarrado em tantas coisas, nós percebemos que de fato neste mundo não há nada, e que é impossível, amados, é impossível viver uma nova vida enquanto o pecado ainda está nos prendendo, nos acorrentando, nos dominando, sendo Senhor de nós. O que nós podemos viver, na verdade, é uma mera simulação da vida e não vida de fato. Porque o pecado, ele nos domina, ele nos detém, nos acorrenta, nos aprisiona. Passamos a pensar e a viver apenas para nós mesmos, vivemos apenas para os nossos vícios, vivemos apenas para os bens dessa vida, vivemos para aquilo que não é vida. Por isso é que Deus, no início de um novo ano,
chama o seu povo a olhar antes de tudo para o pecado. Existe uma outra coisa que está patente nesse verso que nós lemos, e neste texto todo. Além de ser um dos principais elementos desse texto, o pecado, há um outro elemento que é um dos principais desse texto. O outro elemento é o Deus Santo. A santidade de Deus, queridos. A gloriosa, sublime santidade de Deus. Nós vemos nesse texto, o texto nos fala no final, que todas essas coisas que se dão perante o Senhor. O que está falando aqui esse texto para nós quando ele diz perante o Senhor? Ora, para onde ia o sumo sacerdote? Para o Santo dos Santos. Ele estava perante o Senhor. Queridos, Deus escolheu pedagogicamente para nos ensinar, para mostrar quem Ele é, construir um cubículo, um cubo, um ambiente no formato de um cubo. O Santo dos Santos era um ambiente no formato de um cubo. E neste lugar Deus disse: ali eu manifestarei a minha glória. Ali vocês verão a minha glória. Neste mundo caído, neste mundo perdido, Deus pedagogicamente ensina o seu povo a construir um espaço no formato de um cubo dentro do santuário, o lugar mais sagrado que havia. Dentro do lugar mais sagrado que havia o santo lugar. E ali Deus disse: ninguém entre, porque senão serão fulminados por minha glória. Um homem só podia entrar, num só dia do ano, para que pedagogicamente nós fôssemos ensinados sobre a glória de Deus. Aquele era o Santo dos Santos, queridos, o lugar que representa a própria presença de Deus, onde Deus se manifestava ao seu povo. E isso aqui nos fala duas coisas. Primeiro, que nós, pecadores caídos, não temos direito, por causa de nosso pecado, ao acesso a Deus. Entende? Existe um abismo aqui. Deus é santo, nós somos pecadores. O Santo dos Santos, só um homem podia entrar. E ele não podia entrar sem antes que houvesse sido feito um sacrifício por ele mesmo. Com esta linguagem, Deus está nos falando da sua gloriosa presença, da sua majestade, da sua soberania. Existe um texto nas Escrituras que nos retratam bem essa imagem da gloriosa presença de Deus. É o texto de Isaías, capítulo de número 6. A palavra de Deus conta-nos nesse texto que o profeta Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, queridos. Eu quero pedir que você use a sua imaginação. Quero pedir que você abra os olhos da sua mente. Imagine a visão de Isaías. Começa assim. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele continua dizendo: as orlas dos seus vestidos enchiam o templo de glória. Não era o próprio Deus que enchia o templo de glória. Bastava as orlas dos seus vestidos. A borda do manto de Deus encheu o templo de Deus de glória. E ele continua dizendo: acima de Deus estavam serafins. Essa palavra, serafim, na verdade ela é transliterada do hebraico para cá. Em hebraico é saraf, e o plural é sarafim mesmo. Saraf quer dizer os seres ardentes. Então pense comigo, imagine aqui, acima do trono de Deus, dois seres ardendo em chamas. Dois seres ardendo em chamas, eles próprios cheios de glória, eles próprios cheios de majestade. Ele vê dois anjos ardendo em chamas. O apóstolo João, uma vez, tendo visto um anjo, ele olhou um anjo, e ele ficou como sem forças, e caiu por terra, sem ter forças no seu corpo para levantar, por causa da glória de um anjo, queridos. E o anjo tocou neles,
e disse em João, e disse: tenha bom ânimo, filho. Você viu a minha glória, mas você não vai morrer. Um anjo. Agora continue comigo nessa visão de Isaías. Isaías vê os dois seres ardentes diante de Deus. Provavelmente dois anjos da maior cor de estatura celestial. Provavelmente dois anjos que nós, se os contemplássemos no nosso natural estado, nós não viveríamos para poder contar. Mas ele vê os dois ardentes. E como estão os dois ardentes diante de Deus? Sabe como eles estão? O texto continua dizendo: cada um deles tinha 6 asas. E o que eles faziam? Com 2 cobriam os rostos. Eles não tinham coragem de olhar para Deus. Eles não tinham coragem de eles próprios contemplarem a glória de Deus. Os anjos. Tamanha majestade, tamanho poder, tamanha grandiosidade de Deus. Os anjos se envergonhavam de olhar para a face de Deus, amados. Com outras 2 asas eles cobriam os pés. Estavam com seus corpos completamente cobertos. Com as 4 asas cobrindo os rostos e os pés. E com outras 2 asas eles voavam. E sabe qual era a voz que se ouvia desses anjos? A palavra? Os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a voz dos anjos, ao som da voz deles, os batentes do templo tremeram, queridos. E o templo ficou cheio da glória de Deus. Este texto nos fala de entrarmos na presença de um Deus glorioso e santo. Um Deus terrível. Um Deus cuja majestade é impossível de ser vista pelos olhos que nós temos, na natureza em que estamos, caídos em Adão, no pecado. E aqui apresenta-se então, diante deste quadro, os homens pecadores, um Deus glorioso, um abismo intransponível. Apresenta-se então diante desse quadro um certo estado de angústia. O que faremos então, nós pecadores? Qual de nós poderá ir diante de Deus para rogar a Deus por nós? Qual de nós tem condições, amados, de buscar um novo ano, uma nova vida de Deus, no estado em que nós estamos? Quem de nós poderá fazer alguma coisa para que este tamanho paradoxo, os homens pecadores, miseráveis, um Deus santo, para que este paradoxo possa se reconciliar? O que fazer? Este texto nos mostra então um outro elemento, um sacerdote. Se você observar bem, o verbo que nós lemos no verso 30 está no passivo. E sereis purificados, e se fará expiação por vós. Ou seja, nós não poderíamos purificar a nós mesmos. Nós não poderíamos fazer expiação por nós mesmos. Nós jamais teríamos condições de nos tornarmos puros e ir diante de Deus. Ninguém poderá, pela sua própria justiça, alcançar a santidade de Deus. Nenhuma religião nos levará a um crescimento gradativo que nos permita nos colocarmos diante de Deus, achando que podemos dizer: estamos aqui, Deus. Mas esse texto nos fala de um sacerdote. Ele fará expiação por vocês. E o sacerdote tem de ser alguém que se compadece do povo, alguém que conhece o pecado do povo. E o sacerdote nesse tempo de fato era um tirado dentre o povo, alguém que era tão pecador quanto o povo. E por isso o povo precisava de um mediador que fizesse essa ligação entre um Deus santo e o povo no estado de pecado.
Se os anjos próprios não podem contemplar a Deus, como poderíamos imaginar que nós pudéssemos fazê-lo? Jamais. Por isso era necessário um sacerdote. E por fim, o último elemento que nós vemos aqui nesse texto, importantíssimo, é o sacrifício vicário. Se há o pecado, se há o Deus Santo, e para haver a reconciliação destes dois, tem de haver alguém que consiga mediar. Também é necessário um sacrifício no lugar do povo. Vicário quer dizer em lugar de. Era necessário que, para que o povo tivesse um novo ano, para que o povo tivesse uma nova vida, Deus aceitasse um sacrifício no lugar do sofrimento do próprio povo. E o texto fala, nesse verso que nós lemos, que se fará expiação pelo povo. Expiação era apresentar um animal como sacrifício pelo povo. E olhe bem, o que era a expiação? A expiação acontecia por alguns elementos. Primeiro elemento era a confissão que o sumo sacerdote fazia, impondo as mãos na cabeça daquele animal. Então ele estava descarregando todo o pecado do povo naquele animal. Ele estava trazendo todos os pecados que o povo havia cometido e colocando sobre aquele animal. E o que se fazia com aquele animal? Se enxotava aquele animal para o deserto, como símbolo de que Deus estava banindo para longe do povo o seu próprio pecado. Mas também havia necessidade de que um outro animal fosse degolado, seu sangue fosse derramado. E este sangue derramado fosse levado lá diante do Santo dos Santos, porque lá no Santo dos Santos havia a arca, como eu já lhes havia dito, dentro da arca a lei. E a lei dizia, aquele que quebrar qualquer um destes mandamentos deverá ser morto. Diante da santidade de Deus, sabe qual é a nossa sentença, queridos? Mortos, condenados, culpados. Por isso era necessário que um animal levasse a culpa sobre si, e o sangue desse animal então fosse aspergido lá no tabernáculo, no propiciatório, na tampa do propiciatório, que fosse aspergido então na tampa do propiciatório, a fim de que esse sangue derramado lá pudesse expressar diante de Deus que aquele que fora culpado já estava morto. E aí você há de me perguntar, se essas são as grandes questões que Deus quer que nós levantemos no ano novo, o que isso tem a ver comigo, pastor? Isso quer dizer que eu tenho de conseguir um sacerdote hoje para apresentar um sacrifício a Deus por mim todos os anos? É isso que esse texto quer dizer? Que hoje nós temos de arrumar um sacerdote para ele oferecer um sacrifício a Deus por mim, a fim de que eu tenha um novo ano? Na verdade não, porque isto foi pedagogia. Deus se valeu desse instrumento para ensinar o seu povo, a fim de que o seu povo entendesse que haveria um dia em que um sacerdote faria o sacrifício, para que o povo de Deus pudesse ter não um novo ano, mas uma nova vida. Um sacerdote apresentasse não muitos sacrifícios, mas o sacrifício, a fim de que o povo de Deus tivesse não novos anos, mas uma nova vida. E o cumprimento disso está em Cristo Jesus. Você precisa de um sacerdote? Eu preciso de um sacerdote? Cristo é perfeito sacerdote. E ele é perfeito sacerdote, sabe por quê? Em primeiro lugar, porque ele vive para sempre. Hebreus capítulo 7, verso 25, o texto diz, porque ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Aqueles sumos sacerdotes eram homens mortais como nós. E cada vez que um deles morria, cada vez que passavam-se gerações, era necessário que houvesse a troca de um sumo sacerdote. Mas nós temos um sumo sacerdote que vive
para sempre. E vive para sempre para interceder por nós. Está diante de Deus, queridos, alguém que agora permanece para sempre para suplicar a Deus pelo nosso estado, pela nossa culpa. Ele está diante de Deus dioturnamente ele intercede por seus. O ofício de Jesus hoje é interceder pela sua igreja, amados. Ele é sacerdote perfeito porque vive para sempre. Ele é sacerdote perfeito porque ele é santo e inculpável, queridos. Nesse mesmo capítulo 7 de Hebreus, verso 26, o texto diz: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. O sumo sacerdote, antes de oferecer sacrifício, tinha de oferecer sacrifício por si mesmo. Mas Jesus, sendo perfeito, queridos, sendo perfeito, imaculado, sem culpa, sem pecado algum, ele pôde apresentar a Deus não um sacrifício por si primeiro, porque ele é inculpável. Nós temos diante de Deus alguém sem estar sob qualquer suspeita. Os sumos sacerdotes vinham e apresentavam as culpas dos homens, mas eles próprios, sendo culpados, provavelmente não conseguiam fazer isso da forma perfeita, correta. Mas nós temos um sumo sacerdote perfeito, que entende a santidade de Deus. Alguém que pode ser perfeito, que pode apresentar um sacrifício perfeito, porque ele próprio é perfeito e sem pecado. Temos um sumo sacerdote perfeito, por fim, porque ele é um perfeito mediador. Olhe bem, atente para isso. O homem pecador está no estado de treva e condenação. Deus santo. Quem conhecerá Deus para saber o que de fato Deus requer? Quem saberá que tipo de sacrifício apresentar a Deus, queridos, se nós somos pecadores que não podemos contemplar, conhecer, discernir a glória de Deus? Sabe quem pode fazê-lo? Um perfeito mediador. Quem seria o perfeito mediador entre Deus e os homens, queridos? Um homem pecador, um sacerdote pecador? Quem seria perfeito mediador entre Deus e os homens? Apenas Deus? Não. O perfeito mediador é Deus. O perfeito mediador é homem. O perfeito mediador é Jesus Cristo, porque Ele é Deus e Ele é homem. O texto bíblico nos fala que o sumo sacerdote que nós temos em 7:26 de Hebreus, ele é sacerdote que nós precisávamos, porque ele está exaltado acima dos céus. Isso é um modo de dizer, ele é glorioso Deus. Quem está exaltado acima dos céus, senão o próprio Deus? E a Bíblia não fala apenas aqui que Jesus é o próprio Deus. Em João capítulo 1, no verso 1, o texto bíblico nos diz que no princípio era a palavra, que é Jesus, e a palavra era Deus. A palavra era Deus. Nós temos Jesus como perfeito sumo sacerdote. Ele é perfeito mediador. Sabe por quê? Ele, como Deus, sabia exatamente do que Deus requeria para que a nossa culpa fosse perdoada. Nós temos Deus se fazendo carne e não deixando de ser Deus. Por isso ele é perfeito mediador, queridos. Mas ele não é apenas Deus, ele também se fez carne, se fez homem, 100% homem. E por isso ele é perfeito mediador. No capítulo 4, verso 15 de Hebreus, o autor aos Hebreus nos diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por que ele é perfeito sumo sacerdote, queridos? Porque ele sabe exatamente do que eu e você, pelo que eu e você passamos, amados. Ele é perfeito homem. Nós temos um sumo sacerdote que conhece o nosso estado.
embora se tenha feito carne, não pecou, mas foi tentado. Ele sabe e nos conhece não apenas de estar na carne e ver o nosso estado, mas também de assumir em si próprio a condição da carne, sem pecar, mas assumiu completa e absolutamente a condição da carne nossa. Por isso ele nos conhece bem, queridos. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, quebrantados, contritos, arrependidos, Ele sabe bem. Também quando nós estamos endurecidos pelo nosso próprio pecado, Ele sabe isso bem. Nós temos um sumo sacerdote que é perfeito mediador, porque Ele se fez homem, assumiu o nosso estado, e Ele é Deus, sabe exatamente do que nós precisávamos. Ele sabe exatamente do que a santidade de Deus requeria. Ele sabe exatamente qual é a dor da afronta do nosso pecado, porque o nosso pecado também foi uma afronta a Ele. Ele sabe exatamente como mediar esse estado entre Deus exaltado, e os homens caídos. Você precisa de um sumo sacerdote? Cristo é perfeito sumo sacerdote. Você precisa de um sacrifício? Cristo é o perfeito sacrifício, amados. Por que é perfeito sacrifício? Porque bastou oferecer-se uma só vez. O texto de Hebreus capítulo 7, verso 26 diz que Ele fez uma vez por todas, quando a si mesmo se entregou. Os outros sumos sacerdotes tinham de apresentar sacrifícios pelo povo anualmente, sem contar as dezenas e centenas e milhares de sacrifícios pelo pecado que eram oferecidos diariamente. Por quê? Porque de fato o sangue de animais não pode purificar ninguém. Mas Ele, sendo o perfeito sacrifício, sem nenhum pecado, bastou-se oferecer uma só vez, queridos. Uma só vez. Um só sacrifício. O sacrifício dele, de lá, da cruz, ele irradia vida para trás, para todos os homens que antecederam a cruz, e irradia vida para frente, para todos quantos viessem viver depois da cruz, porque bastou um só perfeito sacrifício. Deus aceitou este perfeito sacrifício. Porque Ele é o sacrifício perfeito, porque bastou oferecer uma só vez, porque Ele ofereceu a si mesmo. Hebreus capítulo 9, verso 12 diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou nos santos dos santos de uma vez por toda, e obteve eterna redenção, amados. Jesus não apareceu, não apresentou-se diante do Pai com o sangue de animais. Ele ofereceu o sangue perfeito de sua vida perfeita, amados. Ele foi o sacrifício para perdoar e expiar os meus e os seus pecados. Ele vai diante de Deus consigo mesmo, dizendo: aqui estou, Senhor, eu sou o sacrifício pela vida daqueles a quem o Senhor quer salvar. Ele apresenta-se a si mesmo, amados, como sacrifício perfeito. E o texto diz que Ele obteve eterna redenção para nós. Ele é sacrifício perfeito, porque ofereceu-se apenas uma vez, porque ofereceu-se a si mesmo, e porque expiou perfeitamente o pecado dos seus. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz que por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olhe bem, aqueles que estão sendo separados para Deus,
aqueles que Deus próprio está separando. Sabe o que esse sacrifício fez? Este sacrifício perfeito? Ele aperfeiçoou para sempre. Não existe, queridos, pelo sacrifício de Jesus, imperfeição. Ele é completo em si mesmo. Aqueles a quem Deus quer salvar, Ele o faz absolutamente no sacrifício de Cristo. Não fica uma mácula de fora, um pecado de fora, uma transgressão de fora, uma dúvida, qualquer coisa que seja. Não há nada que fique fora do que Cristo fez para perdoar o seu povo e dar uma nova vida para o seu povo, porque Ele cumpriu um sacrifício perfeito. Não há que se perguntar: Senhor, e se à frente houver algum pecado que o seu sacrifício não cubra? Senhor, e se atrás houve um pecado tão grande que pareça impossível de o Senhor perdoar? Queridos, Ele ofereceu sacrifício perfeito. O sacrifício dele expia todos os pecados. Não há um pecador que não possa ser alcançado pelo que Cristo fez na cruz. Não há abismo tão profundo que Deus não possa resgatar de lá um miserável pecador. Não há pecados à nossa frente que possam nos afastar do que Deus fez por nós. Não há acusação de inimigo nenhum nosso que levante contra nós qualquer diante de Deus, qualquer processo a fim de dizer ele pecou. Por quê? Porque a palavra de Deus me diz que nele nós já somos mais que vencedores. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem tentará? Quem levantará? Quem dirá, não foi perfeito, existe uma falha ainda? O sacrifício é completo e perfeito. Glórias a Deus por isso. O que Deus deseja para nós no ano novo, então, queridos, à luz disso? Qual é o desejo para nós no ano novo? O que Deus espera de nós? Já que Ele próprio providenciou perfeito sacerdote, perfeito sacrifício, o que Deus espera de nós é aquilo que Ele também esperou do seu povo: confissão. Confissão, amados. O modo de nós alcançarmos, de nós recebermos a vida que vem de Deus, do seu Filho, o modo de nós sairmos do nosso estado de trevas e morte, o modo de nós sairmos do nosso estado de trevas e morte para uma reconciliação com Deus Santo, é por meio do reconhecimento do nosso estado, por meio da confissão franca, aberta, quebrantada, humilde. Deus, eu sou um pecador. Diante da sua lei eu mereço morte. Há tantas coisas escondidas que eu procurei mascarar. Há tantas coisas ocultas contra as quais eu não consigo vencer. E eu tento, e eu luto, mas não consigo. Mas um coração quebrantado, disse o salmista, Deus não desprezará. A nova vida de Deus em nós, queridos, começa quando nós contemplamos a sua glória e vemos o nosso estado. Quando nós estamos em densas trevas, olhando uns para os outros, pode até parecer que nós somos bonitinhos, não é verdade? Olha eu aqui no meu terno azul marinho, né? Slim, com uma gravata vermelha, uma camisa branca. Fala a verdade, irmãos. Estou bonito ou não estou? Essa barba bem feita, fui ao barbeiro hoje. Aquele trato, passei meia hora ele mexendo em mim e tal. Estou bonito, irmãos, e confesso, estou bonito. Olhando uns para os outros, nós nos vemos assim, nos medimos uns pelos outros. Mas somos como pessoas que estão vivendo em escuridão, em trevas. E olhando uns para os outros até parecemos bonitinhos sim, mas quando brilha a gloriosa luz de Deus,
nós vemos que estamos em farrapos, em frangalhos, em imundícia, pecadores, condenados. E o que fazer diante desse estado de coisas? Senão aquilo que fez o próprio profeta Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, porque sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor dos exércitos. Como pode um pecador permanecer em pé na presença de um Deus santo, queridos? Ele precisa confessar-se e dizer: ai de mim, Senhor. Se o Senhor volta hoje, eu pereço, ai de mim. Se eu morro hoje, eu vou para o inferno, ai de mim. O meu estado é de trevas e de morte. Embora eu até esteja muitas vezes indo à igreja, o Senhor sabe a vida que eu vivo. Isso o Senhor espera do seu povo, para que o seu povo tenha nova vida, confissão, queridos. O que Deus deseja para nós no ano novo? Confissão. O que Deus deseja para nós no ano novo? Como purificação. Ele olha para nós, queridos, no estado em que nós estamos, e Ele se compadece de nós. Ele sabe que o que nós realmente precisamos não é exatamente uma casa nova. Pode até ser que Ele te dê uma casa nova, porque Ele é bom. Ele sabe que o que nós realmente precisamos é que a nossa casa interna seja purificada. E isso Ele deseja para nós. Purificação. Que nós sejamos lavados, temos a nossa consciência lavada. A purificação é o estado no qual o próprio homem agora tem uma alma, uma vez se visto pecador indigno, ele recebe de Deus o poderoso derramamento do sangue do seu filho, e ele se vê lavado. Ele tinha vergonha de se apresentar diante de Deus, mas agora purificado, ele sabe que ele pode dar os seus passos, não mais vacilantes e tímidos, mas firmes na direção da glória de Deus. O nosso estado no pecado é um estado de vergonha, de medo. Nós fugimos de Deus, fugimos da sua voz. Mas Deus deseja para nós purificação. Para quê? Para nós podermos entrar na sua presença, amados. Concomitante a isso, se Ele deseja a nossa purificação, sabe o que Ele também deseja? Ele deseja comunhão conosco, amados. Qual o desejo de Deus para este novo ano? Para esta nova vida sua? Comunhão com você, amado. Sabe por que Deus estabeleceu todo aquele rito? Para que o seu povo pudesse estar com Ele. Para que o seu povo pudesse retornar a Ele. Para que pudessem ter uma vida agora diante dEle. Para que Deus não fosse só uma palavra que a gente ouve de vez em quando. Não fosse apenas um temor que a gente sente de vez em quando. Não fosse apenas uma coisa que nós imaginamos altaneira acima de nós. Mas para que nós pudéssemos ter comunhão. Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, a fim de que, assim como o Filho é um com Ele, agora nós possamos ser um com Ele. A fim de que você possa acordar com Ele, que você possa contar com Ele, a fim de que agora você tenha um amigo, Deus, queridos, a fim de que você possa compartilhar sua vida com Ele, a fim de que você tenha intimidade com Ele, amados. Cristo nos conquistou algo que só Ele pôde fazer, sabe o quê? Ele pegou a mão de Deus, pegou a nossa mão e nos entrelaçou a Deus, amados. Jesus pega essas duas mãos, as entrelaça e coloca-as juntas. Agora você pode ter comunhão com Deus, e Deus deseja isso. Deus almeja comunhão com você. Eu percebo isso na caminhada que a gente vive com Deus, na trajetória que a gente anda com Deus. Sabe de uma coisa? Deus tem prazer em que nós estejamos junto dele, amados. É glorioso isso. Eu tenho descobrido isso nessa caminhada cristã. Já tenho 20 anos que caminho com Cristo. E quantas vezes Deus me surpreende, me fazendo entender que Ele gosta de estar comigo. Isso é extraordinário, amados.
Deus gosta de conversar comigo. Deus gosta que eu compartilhe minha vida com Ele. Deus gosta de me ajudar nos meus dilemas, nos meus problemas, nas minhas angústias. Ele está comigo. Deus está com o seu povo e Ele deseja comunhão com o seu povo, amados. Por fim, o que Deus deseja para nós no ano novo? Uma nova vida. Uma nova vida. Queridos, tudo mais é mera simulação de vida. Passa ano e vem ano e tudo é velho. Tudo é a mesma coisa. O mesmo vício, o mesmo pecado, as mesmas tentações, os mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas tristezas, os mesmos abatimentos, as mesmas dores, as mesmas ansiedades, os mesmos remédios, os mesmos divórcios, assassinatos, patricídio, a mesma história da humanidade. Mas Deus quer dar nova vida. Deus deseja para nós confissão, purificação, comunhão com Ele, e isto é nova vida. Que este ano, queridos, seja o ano que você inicie sob confissão, em que você receba purificação, que você desenvolva comunhão com Deus, e essa nova vida seja abundante em você. Amém? Amém.